Olá alunas, olá alunos, bem-vindo aí à nossa última videoaula dessa semana, né? A gente tem mais uma ainda, mas é uma aula mais tranquila. A próxima aula vai ser, você não tem que anotar nada, é só uns videozinhos para vocês aí. Essa é a última aula conceitual. Eu sei que até aqui as aulas foram muito pesadas, né? E eu preferi fazer assim já, e a gente tem até o final aí do bimestre para ficar discutindo tudo isso que a gente discutiu até agora, tá? Então, eu queria começar essa videoaula lembrando a vocês do que a gente havia falado sobre os contratualistas, né? Sobre a fundação desse Estado moderno. Espero que vocês até aqui tenham entendido que as pessoas que fundaram o Estado moderno, as pessoas que fundaram a forma de governo na modernidade são burguesas. A burguesia tomou o poder e ela foi muito revolucionária nisso. Ela tomou o poder e ela conseguiu agregar todas as esferas. Ela conseguiu agregar a esfera econômica, a Revolução Francesa, Revolução Industrial, desculpa. Não só a esfera econômica, mas vou dizer assim, a esfera da produção de mercadorias, né, de emprego, de um trabalho. Ela conseguiu agregar a esfera filosófica, né? Ela convenceu as pessoas que as pessoas eram egoístas, a gente já viu isso, que as pessoas eram loucas por lucro, elas queriam lucro o tempo inteiro, né? Ávidas pelo ganho, né? Mas ao mesmo tempo que as pessoas são mesquinhas, então a gente tem que tomar cuidado com elas, com o ser humano não é assim. Essa é a visão da burguesia, essa é a visão da classe dominante nossa, né? Maquiavel está aí para explicar isso pra gente, né? E ela conseguiu estar no poder. Então não fica só no nível do discurso, mas está no nível da prática também, que ela fez a Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, acontecer, tá? Então, não é à toa que a gente fala que a burguesia é a classe dominante, né? A burguesia, lembrando, os grandes ricos, os milionários, os que têm poder econômico, poder financeiro, poder político, é isso que a gente está chamando de burguesia, tá? Então aí, ó, o Estado moderno, ele é uma criação da burguesia. Ele é uma criação intelectual, mas também é uma criação prática, que acontece no cotidiano, né? Ele é uma criação que é colocada em prática, né? Então esse é o Estado moderno. Então, o que eu falei para vocês, o Estado moderno a gente pode pensar aí, ó, a partir desses pontos, né? Ele foi fundado, né? Ele foi pensado, na verdade, ele foi pensado a partir dos contratualistas, né? A gente viu lá que o Locke, né, o Hobbes falava que o ser humano nasce mal. Depois veio o Locke e falou, não, o nosso ser humano não nasce nem bom nem mal. O ser humano é uma tábula rasa, e aí ele vai vendo se ele vai ficando bom ou mal. E aí o Rousseau diz, não, o ser humano nasce bom mesmo, ele nasce bom, é que a gente está corrompendo, a sociedade corrompeu ele. Mas a gente pode mudar isso, se a burguesia fizer a Revolução Francesa. Se a burguesia tomar o poder, ela pode trazer os ideais de igualdade e fraternidade. Agora qualquer um pode trabalhar, ter dinheiro, e a partir do dinheiro que vai mover a nossa vida, a gente vai ser livre. Né? A gente tem que ter muito cuidado para pensar nisso, né? A gente tem que ter muito cuidado ao comprar essas ideias. Porque essas ideias servem para quem é da burguesia, tá? Para quem não é da burguesia, não sei se talvez ela sirva, tá? Mas a burguesia vende isso como se ela servisse, tá? Como basta você se esforçar, você vai ser da burguesia. Se você se esforçar muito, na verdade, você vai ter um dinheiro. É isso. Mas ser da burguesia, acho muito difícil, tá? A gente tem exceções, né? Mas dessa não é a regra, tá? E é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje, né? Então a gente já viu aqui, né, que o Estado moderno surge a partir do pensamento dos contratualistas, dos filósofos que pensaram esse contrato social, esse acordo que a gente faz com alguém ou um grupo de pessoas que vai nos dominar, né, que tem o poder na mão, que tem a política na mão, né, que age e organiza a nossa vida social, né? Então, que a gente chama de os contratualistas, eles pensaram um contrato social. Então, todos eles têm uma ideia do que seria antes desse contrato social e depois como seria, como deveria ser, né, a organização desses estados, desses governos. Então, os contratualistas e depois o regime político, que é
a forma, né, esse conjunto de instituições, leis, regras, normas, valores que vão regular o nosso cotidiano. Eles vão é o momento que vai negociar, né, é um momento de luta pelo poder da sociedade. Então, ó, a gente deixou o nosso poder na mão de um grupo social. Só que este grupo social não está nos dois lugares. A burguesia, ela é detentora do Estado. O Estado é burguês, né? O Estado, o governo, o presidente, o monarca, eles são burgueses, tá? E, então, de um lado a gente tem o Estado, que é da burguesia, e do outro lado a gente tem a população, que que a gente chama de sociedade civil, que são os outros grupos sociais, tá? E aí a gente começa a ter diálogos entre eles, porque não tem só um grupo social que é a burguesia, e aí a gente pode começar a pensar em classe social. A gente está falando de classe social, a gente vai começar a refinar melhor aí, né, o conceito. Não é só um grupo social, a gente está falando de classe, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de uma forma de pensar de um grupo específico, que é a burguesia. E do outro lado a gente tem as pessoas que não têm dinheiro, não têm capital político, não têm capital cultural, né, como a burguesia tem. Nós vamos ter grupos que vão ter mais e outros que vão ter menos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso e deixar um pouco mais claro para vocês, né? Para deixar claro, a gente precisa discutir, a gente já discutiu o poder, né, que é conseguir impor a minha vontade. Então eu preciso discutir agora com vocês legitimidade. O que é legitimidade? A primeira coisa, né? Antes de explicar por que isso é importante, eu quero definir o que é legitimidade. Legitimidade é o poder, então já estou conectando com o poder. Legitimidade o poder é legítimo, então tem algo que é legítimo, quando a influência exercida é consentida por parte daqueles que se submetem à vontade dos outros. Então, por que a burguesia ela está no poder e se mantém no poder e continua no poder? Porque todo o resto da sociedade legitima que ela esteja lá. Ah, você nos deu a ideia de liberdade, nos deu a ideia de fraternidade, você nos deu trabalho, você nos convenceu de tudo isso. E então a gente está consentindo que vocês fiquem lá. Então esse Estado é legítimo. Ou seja, se eu apoio quem está lá no poder, se eu acredito, ou pelo menos se eu acredito no sistema que levou aquela pessoa no poder, porque eu posso, por exemplo, talvez não gostar, vamos pensar assim, num país fictício, Brasil, assim, quer dizer, enfim, um país fictício. Pode ser que eu não goste do presidente, mas não quer dizer que eu não ache que não seja legítimo ele estar lá. Porque as pessoas votaram nele e tem um processo legítimo. A gente passou por um processo de impeachment, né? Lembram disso? Da Dilma, da presidenta Dilma. E ela saiu porque ela deixou de ser legítima. Mas a legitimidade, gente, ela é negociada. Dizer o que é legítimo e o que não é, o que pode e o que não pode, depende de cada tempo. É isso que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Vocês não podem sair da aula de ciências políticas sem perceber isso. O certo é errado, o que é certo e o que é errado depende de cada tempo, depende do que cada grupo social que está no poder, eles vão dizer para vocês. O que eu estou chamando a atenção para vocês sempre será que vocês estão no poder? Será que o Estado está do lado de vocês? Será que vocês são parte da burguesia para acreditar nesses valores burgueses? Será que vocês acham mesmo que vocês vão chegar lá? E será que vocês vão chegar lá mesmo? E se vocês nunca chegarem? E chegar lá com 60 anos e falar, poxa, lutei tanto e agora eu ganho 5 mil reais por mês. Isso, gente, não é para ser burguês, tá? Desculpa, não é ser burguês, mesmo. Você no máximo classe média, tá? Máximo, tá? Mas eu preciso chamar a atenção de vocês é que os direitos, o Estado, para ele existir, ele tem que ter uma negociação. As pessoas têm que dizer, olha, isso é o certo, não, eu acho que isso é o certo, isso é o certo, isso é o certo. E é nessa disputa que a gente vai dizer o que é certo. O que é legítimo. Por isso a ideia de legitimidade é muito importante. O que faz com que o Estado seja legítimo? No caso do Brasil, né, o que faz com que o presidente esteja legitimado no poder é com que todo o processo eleitoral, né, o processo republicano do voto, ele ocorra. Então, se tiver esse processo, quem ganhar, a gente vai concordar. Tá bom, então essa é a regra do jogo. Tá? Então a gente vai fazer dessa forma, vai ter que votar, tantas pessoas, e aí quando chegar, e aí quem for votado, quem a maioria escolher, a gente vota. Nem que se ganhou por um voto a mais, 2 votos a mais. Estamos acordados sobre isso? Tá bom, estamos acordados. Então faz eleição, os candidatos se apresentam,
votam, faz a apuração dos votos, e a gente diz, ó, essa pessoa, eu posso estar puto na vida, posso detestar o resultado, mas eu estou consentindo que esse processo, eu estou dando legitimidade a esse governo porque ele passou por esse processo. Se, por exemplo, o presidente atual, ele de repente fala assim, não, não vai ter mais eleição e eu vou ser agora eleito presidente. Você percebe que ele tem uma legitimidade menor? Isso tem que ficar muito na cabeça de vocês. Ele tem uma legitimidade menor, tá? É menos legítimo. Está mais próximo de uma ditadura do que de uma democracia. A democracia lida com legitimidades. A ditadura lida com regimes ditatoriais, né? Mas regimes ilegítimos, tá? Então, por isso que legitimidade, capacidade do Estado de conseguir obediência sem necessidade do uso da força, tá? Então, o Estado, para ser legítimo, ele não pode usar a força física. Nossa, mas eles estão pensando em várias coisas, eu acho, não sei. Pode ser que não, mas eu já estou pensando em muita coisa. Mas o Estado, para ser legítimo, não pode usar a força física. Ele tem que convencer as pessoas, tem que criar regras que as pessoas concordem, e aí a gente vai chegar no poder, tá? Então a obediência que eu tenho ao Estado é uma obediência que eu vou ser convencido. Vou falar, não, então tudo bem, se são essas as leis, essas as leis. Vamos lá, todo mundo vota e não sei lá, tá? Então o Estado, a legitimidade tem a ver com a capacidade do Estado de conseguir obediência sem necessidade do uso da força. Entretanto, olha só, o Estado tem uma função exclusiva, que só ele pode, né? Qual é a diferença de um grupo social que está no Estado, são os políticos que estão no Estado, ou o presidente, e outros grupos da sociedade? Que o Estado é o único que pode usar a força para obrigar você a fazer alguma coisa. Mas ele não pode usar a força, mas ele pode usar a força de forma legítima? Como é que isso funciona? Estou confuso. Função exclusiva do Estado. Detentor do monopólio do uso legítimo da força. Ou seja, eu tenho que convencer vocês, eu tenho que colocar as regras do jogo e falar, ó, o jogo vai ser assim, vamos jogar? Todo mundo tem que falar, eu não gostei muito bem disso, eu quero mudar, vamos ver, vamos tentar, tá, eu gostei, pronto, tá bom, vamos lá, todo mundo vota, pronto, ganhou, tô puto, mas vou aceitar. Então, se o Estado, o presidente, né, vamos pensar aqui, o presidente chegar ao poder sem a força, ele é um presidente legítimo. Todo mundo consentiu e falou, pô, não é o que eu queria, mas tá bom. Entretanto, ao chegar no poder, ao ser parte do Estado e não da sociedade civil, ele pode usar a força de forma legítima, está na Constituição. A única pessoa que pode chegar na sua casa, estourar a sua casa, abrir a porta, pegar você a força é o Estado. Ele vai ter que ter uma justificativa. Agora, como é que isso funciona? Tem um limite aí, entendeu? Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Eu não posso usar força de jeito nenhum, mas se eu quiser eu posso. Esse é o Estado burguês, né? Então, eu não posso usar a força. Se eu usar a força, eu vou ser ilegítimo. Mas um pouco de força eu posso usar. Quanto? Não sei. Não sei. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes se eu usar um pouquinho já tem uma revolução, ninguém aguenta mais. Às vezes está todo mundo muito legitimando meu governo, todo mundo muito querendo, e aí grupos, né, algumas rebeliões acontecem, e aí eu venho com a força muito forte, mas ninguém fala nada. Então, é essa a grande sacada do Estado, né? Quem está no Estado pode usar a força a seu favor, a força física, a violência, estou falando de violência mesmo. Se eu chegar na rua e ver qualquer um de vocês que estão me assistindo e der um tapa na cara de vocês, bom, primeiro que se vocês estão me assistindo são menores de idade, eu vou ser preso direto, né? Mas se for maior, vem polícia, todo mundo vem perguntar o que está acontecendo, tem que justificar, entendeu? Eu não posso fazer isso, eu não posso. Temos casos específicos só que eu posso fazer isso. Como, por exemplo, legítima defesa. Alguém bateu em mim antes, então eu posso bater. Agora eu não posso ser o primeiro a bater. Estou proibido, não posso fazer isso. A polícia pode. A polícia pode chegar, porque a polícia representa o Estado, tá? Então a polícia pode fazer isso, porque o Estado pode fazer isso. Qual é o limite do uso da força para deixar de ser legítimo ou não, para falar que meu Estado é mais ditatorial ou democrata? Aí vai de tempos em tempos, de nação em nação, mas tem que ser discutido, tá? Função exclusiva do Estado, ele detém o monopólio, ele é o único que pode, monopólio, do uso legítimo da violência. Eu não posso bater em ninguém.
o Estado pode chegar na sua casa e arrancar você de dentro. Se você for mais pobre, menos próximo, né, mais distante da burguesia, ele pode fazer isso de forma mais legítima. Se você for mais próximo da burguesia, fica um pouco mais difícil de ele usar a violência, tá? Olha essa foto. Será que vocês percebem um pouco essa foto aí? O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo algo de diferente nessa foto? Algo que chama a atenção de vocês, que é diferente da vida de vocês? Quem será que são essas pessoas, né? Onde será que elas estão? Será que elas estão na rua, talvez? Elas estão vivendo no cotidiano delas? Ou elas estão num lugar específico? Será que é atual? Será que é da década de, sei lá, 70, 80, 60? No começo do século, 1930? Olha essa outra foto aqui, né? Todas mulheres. Será que isso influencia? Né? Uma parece estar comendo ali embaixo, outra está dando risada, outra está tirando foto, né? Meio no cotidiano dela. O que chama atenção, né? Talvez essa roupa, né? Vou mostrar mais uma foto para vocês aí. Essa foto, o que vocês estão vendo? Será que é no mesmo lugar? Será que é no mesmo país essa foto? Não sei, né? Será que são as mesmas mulheres? Será que estão em épocas diferentes? Mais uma foto aí, ó. Uma foto do cotidiano. Mais uma foto do cotidiano aí, né? Parece 3 mulheres fazendo um piquenique. Talvez, né? Diferente das outras. Pois bem, eu trouxe essas fotos para vocês porque eu preciso falar um pouquinho do Irã para vocês, né? Essas fotos, essas últimas fotos, foram tiradas antes de 1979, no Irã, né? Essa última, em especial, foi tirada na capital do Irã, que chama Teherã, né? Mas por que eu estou trazendo essas fotos para vocês? E o que o Irã tem a ver com a nossa conversa aqui, né? E por que 1979? Vou mostrar primeiro para vocês onde fica o Irã. Ó, o Irã fica nesse lugarzinho aí, ó, tá vendo? A gente tem a Europa, um pouco mais para cá, né? Um pouco mais para cá. A gente tem a Ásia para lá, tem a Índia, a África, né? Toda a África e a Arábia Saudita. O Irã fica perto, o Irã tem uma região que é persa, né? Perto dos países árabes. Em 1979 ocorreu uma revolução no Irã, que a gente chama de revolução islâmica. Revolução islâmica, se eu não me engano é isso. E essa revolução mudou a forma de governo e de quem estava no poder. Quem subiu no poder foi um islâmico, foi o povo islâmico subiu no poder. Então a gente tem um governo que ele é estritamente um governador, né, uma pessoa que governa esse país, que ele é completamente focado na religião, tá? Na teocracia. Então, até 1979, as mulheres poderiam sair na rua sem o véu. A partir de 79, que são aquelas fotos que eu mostrei para vocês, as primeiras, e são as mesmas mulheres. Elas foram obrigadas a usar o véu. Os direitos nossos, gente, eles não estão garantidos. Tem uma foto para mostrar para vocês aí, ó, dos diferentes tipos de véus, né? O primeiro véu ali é um hijab, que a gente chama hijab, tá vendo? Ele é só um lenço na cabeça, né? Ele não esconde as mãos, ele esconde mais o cabelo, essa parte da cabeça. Quem assistiu a série Elite, né? Nem sei se vocês podem assistir, gente. Mas se vocês puderem, quem assistiu aí, quem tem já mais de 18, né? Acho que é 18, não sei. Tem uma personagem, né? A Nádia, que ela usa esse véu, né? Que é o hijab, né? Que é só um véu na cabeça mesmo. O segundo ali é o chador, que foi o véu instituído no Irã. Veja, não foi o hijab, foi o chador. Que você coloca todo o seu corpo, só pode mostrar as mãos, a cabeça, acho um pouco dos pés, se não me engano, né? O terceiro ali é o niqab, que você mostra só o olho. E o último, que é o que a gente mais ouviu falar, que é a burca, né? Que você não mostra nada. Então veja, lembrem das fotos. Antes de 1979, era permitido você usar a roupa que você quisesse. Pós 1979 foi proibido, as mulheres só, né? Os homens tudo bem. Mas você mostrar o corpo, só podia mostrar a mão, a cara e acho que um pouco dos pés, acho uma coisa assim. Acho que é só isso, na verdade, só a mão e a cara, tá?
Veja como tudo pode mudar da noite para o dia. Os direitos nossos não estão garantidos. E esse tipo de governo foi reconhecido pela população. A força, ele usou a força, tudo bem. Ele foi mais ditatorial, menos legítimo, mas ele está no poder. Então ele tem um grau de legitimidade entre aquela população. Olha só que loucura isso, que loucura isso. Tem umas outras fotos para mostrar para vocês, de antes e depois. Essa moça aí, né, essa Rita, é um tweet dela, mostrando uma foto dela antes de 79, né, e depois que ela começou a ir na escola com um véu. Então ela podia sair na rua mostrando o cabelo, era uma criança. E depois ela não podia mais, as crianças não podiam mais sair na rua, mostrando as mulheres, né, mostrando o cabelo ou qualquer parte do corpo, tá? Outra foto aí muito chocante, eu acho muito chocante isso, né? Em cima é a comissão de vôlei, do vôlei do país, né, do Irã, né? A equipe de vôlei do país do Irã em 1974, no começo da década de 70. Embaixo é 2016, no Rio de Janeiro, a equipe de vôlei, né, do Irã, no Rio de Janeiro. Então olha antes e olha depois. Normalmente a gente está acostumado a achar, né, primeiro a gente não pode mostrar o corpo, depois vem as liberdades, não é assim que acontece, gente. Vocês precisam entender isso, que os direitos de vocês não estão dados. Eles não estão dados em nenhum momento. Vocês vão ter que lutar por eles. Por enquanto, quem tem os direitos, principalmente, é a burguesia. A burguesia está com os direitos praticamente garantidos, né? A gente tem que lutar ainda por eles, tá? A gente tem que lutar para que não retome ou que mude, tá? Questão de legitimidade, do que pode e o que não pode, do que deve e o que não deve, relacionado aos direitos. Então, direito. É necessário desenvolver a consciência de que todos temos direitos. O direito é aprendido, gente. Ninguém nasce com direito, a gente tem que criar o direito. A gente teve que criar o direito das crianças, o direito dos adolescentes, dos idosos, dos cidadãos, da sociedade civil. A gente tem que criar tudo isso. Só que quem criou foi a burguesia. Entende? É quem detém o poder, quem cria esses direitos. Então a gente vê, a partir da década de 60, todos, né, o século 19, aí, a partir de 1900, vários grupos surgindo e falando, não, mas eu também quero direito, não, mas eu também quero direito. Não é à toa que surge um grupo das feministas, as mulheres também podem votar? Peraí, como é que a gente não pode votar? Né? O movimento negro da década de 60, peraí, mas a violência policial contra nós é muito maior, o que está acontecendo? Né? A gente vê Malcolm X aparecendo, entendeu? Movimento LGBT começa a surgir, parada do orgulho, fala, não, mas tudo bem ser como a gente é. Né? Movimento MST por terra, vocês estão prometendo terra para todo mundo, mas a gente não tem? E aí, como é que fica? Né? Os indígenas que estão perdendo as terras, os trabalhadores, os operários, o movimento operário da década de 80. Então, esses outros grupos sociais, né, que não são a burguesia, não são essa classe social que é a burguesia, estão surgindo e usando os mesmos discursos da burguesia. Será que a gente vai conseguir ou não? Tá? Então é isso que vocês têm que ficar muito atentos a isso, tá? Fiquem atentos a isso. O direito de vocês podem acabar em qualquer momento. E o que é legítimo não significa que é certo ou que é errado. Isso que vocês precisam entender. Aquelas mulheres foram proibidas de usar aquelas roupas, né, que mostram mais o corpo na rua. Isso é certo ou errado? Não sei, mas é mais legítimo, né? Tá? Naquele momento foi legitimado pela população. Lembrando, o Estado moderno não está preocupado com justiça social, não está preocupado com o fim das desigualdades, ele está preocupado com a manutenção dos seus poderes, se manter no poder, tá? Então a gente tem que lutar por esses nossos direitos. Aí para finalizar, também não precisa escrever isso, quem não quiser, só para a gente pensar um pouquinho aqui, a gente tem alguns tipos de direitos que são reconhecidos, tem um reconhecimento que a gente pode lutar, tem que lutar por eles o tempo todo, né? Primeiro que é o afetivo, né? Que é um reconhecimento, né, da afetividade dos meus amigos, de quem é mais meu amigo, quem não é, quem eu considero meu pai, quem eu considero minha mãe, quem eu considero minha família, entendeu? Esse tipo de relação tem que ser reconhecida, né? Mas também tem direitos jurídicos que a gente chama, né? Esse reconhecimento jurídico é importante, tanto dos direitos sociais, alimentação, moradia, educação, saúde, que são os direitos básicos. Direitos civis, né, das liberdades individuais. Religioso, né, eu tenho a minha fé. Afetiva, eu querer me relacionar com quem eu quiser. De pensamento, linhas filosóficas, políticas. E de emprego, eu posso escolher qualquer emprego que eu quiser, né, eu tenho esse direito.
Não sei se funciona, mas eu tenho esse direito, ou pelo menos está na Constituição burguesa que a gente pode, talvez a burguesia possa, não sei se a gente pode. E os direitos políticos, né? De participar de movimentos sociais, de votar e ser votado, e da criação de partidos, tá? Esse rol de direitos aí é super importante, não esqueçam deles. E nunca se esqueçam daquelas fotos que eu mostrei para vocês. Tudo pode mudar da noite para o dia. Tá? Tudo pode mudar. A escravidão, ela era legalizada. A gente está pensando em anos, séculos de escravidão no Brasil. E o Estado moderno não estava nem aí. Porque não são burgueses que tiveram sua liberdade retirada. Né? Não foram os burgueses. E além do mais, a legitimidade não está preocupada com o que é certo e o que é errado para o ser humano. A legitimidade está preocupada com o que é certo e o que é errado para a burguesia. Tá? É isso. E obrigado pela aula.